Mais uma vez estamos aqui para a nossa aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Sejam bem-vindos de novo à nossa aula de matemática do 5º ano. Eu sou a professora Dulcineia Cardoso e hoje trouxe como sumário expressões numéricas. Temos como objetivos calcular o valor das expressões numéricas, resolver problemas usando expressões numéricas, traduzir uma expressão numérica de linguagem corrente para linguagem simbólica da matemática e vice-versa. Prestem atenção. O que é uma expressão numérica? Vocês podem ver aqui uma sequência de operações, não é? Então, expressão numérica são sequências de duas ou mais operações que podem ser realizadas respeitando determinada ordem. Vocês podem ver aqui, temos a subtração, a multiplicação, a adição, a divisão. Então, como é que devemos efetuar essas operações? Começando, vamos ver as regras para calcular ou determinar uma expressão numérica. Vamos ver as regras de prioridade, começando com primeira prioridade. Os parênteses indicam os cálculos a efetuar em primeiro lugar. Segunda regra, o cálculo do valor das potências deve ser feito antes de qualquer outro. A multiplicação e a divisão têm prioridade sobre a adição e a subtração. Quarta regra, a multiplicação e a divisão efetuam-se pela ordem em que aparecem. A adição e a subtração efetuam-se também pela ordem em que se encontram. Nós vamos ver na prática como é que vamos aplicar essas regras. Eu trouxe aqui o exemplo 1. Temos aqui 40 mais 50 menos 80 a dividir por 10. Então, que operação eu vou fazer primeiro? Adição, subtração ou divisão? Excelente, muito bem, porque aprenderam que a divisão tem prioridade em relação à adição e subtração. Então, vamos efetuar primeiro a divisão. 80 dividir por 10 deu 8. Os outros números eu abaixei, não é? As outras operações não têm prioridade. Então, 40 eu vou abaixar, 50 também, sinal menos, para fazer a operação que tem prioridade. Então, ficamos com 40 mais 50 menos 8. Temos aqui adição e subtração, calcula-se pela ordem que aparecem. Qual é que está primeiro? A adição. Então, vamos somar 40 mais 50 dá 90 agora, menos 8. 90, se eu tirar 8, fica 82. Bravo! Segundo exemplo, nós temos aqui 20 menos 27 a dividir, abrir parênteses, 10 mais 5 menos 6, fechar parênteses, vezes 5. Nós temos aqui a expressão numérica com parênteses. Então, as operações que estiverem dentro de parênteses têm prioridade. Então, vamos abaixar os outros, não é? Abaixar 20, 27, o sinal também. Mas dentro de parênteses nós temos mais do que uma operação. Temos adição, subtração e segunda ordem de prioridade, a regra de prioridade, calcula-se pela ordem que aparece. Então, a adição está primeiro. Vamos, então, somar 10 mais 5 dá 15, só depois subtrair 6, ok? Fechar parênteses, vezes 5. Então, nós continuamos com parênteses. Temos aqui 20 menos 27 a dividir, abrir parênteses, 15 menos 6, fechar parênteses, vezes 5. Então, continuando com parênteses, vamos também, prioridade aqui, a operação que está dentro do parênteses. Então, 15, se eu tirar 6, fica 9. Vamos abaixar, então,
o 20, sinal também 27. Já calculamos a operação dentro de parênteses, que é 9, só depois multiplicar por 5. Ficamos com 20 menos 27 a dividir por 9 vezes 5. Então, temos o quê? Subtração, divisão, multiplicação. Então, vamos fazer aqui, entre subtração e divisão, faz-se divisão primeiro, ok? Então, nós temos aqui 20 menos 27 a dividir por 9. 27 a dividir por 9, vamos ver quanto é que dá? 3, ok? Então, abaixamos o 20, depois calculamos 27 a dividir por 9, que dá 3, e abaixamos vezes 5. Ficamos com 20 menos 3 vezes 5, e vocês já sabem que subtração e multiplicação, a multiplicação tem prioridade, não é? Então, vamos fazer primeiro a multiplicação. Vamos abaixar 20, multiplicando 3 por 5 dá 15. Então, 20 menos 15. 15 é o quê? A multiplicação de 3 por 5. E 20, subtraindo 15, dá 5. Vamos passar para um outro exemplo já, introduzindo parênteses e também uma potência. Não é? Primeiramente, vocês vão desfazer da potência, ou seja, calcular o valor da potência. Qual é a potência? Temos aqui 4 ao quadrado, que calculando vai dar 4 vezes 4, que dá 16. Então, vamos pôr aqui 16, ok? Mas vamos ver a expressão numérica. Temos aqui 50 mais parênteses, 4 ao quadrado menos 10, fechar parênteses, vezes 8. É a expressão que temos, não é? Então, tínhamos dito que desfazemos de parênteses primeiro, de potência, ok? Vamos calcular o valor de potência, 4 ao quadrado dá 16, ok? Então, fica 50 mais parênteses, no lugar de 4 ao quadrado fica 16, menos 10, fechar parênteses, vezes 8. Continuamos com parênteses, temos aqui adição, parênteses, multiplicação. Parênteses tem prioridade, então vamos calcular a operação que está dentro de parênteses. Vamos abaixar 50, sinal mais, calculando 16 menos 10 dá 6. Agora vamos multiplicar vezes 8. Ficamos assim com 50 mais 6 vezes 8. Adição e multiplicação, prioridade, multiplicação. Então fica 50 mais 6 vezes 8 dá 48. 50 mais 48 dá 98. Vamos ver aqui uma nota. Qualquer expressão numérica pode ser expressa de duas formas: linguagem corrente ou natural e linguagem simbólica. Vamos ver qual é a diferença. Linguagem simbólica usa símbolos e, como tal, é entendida por todas as pessoas que conhecem esse símbolo e a forma como estão ligados, independentemente da sua língua corrente ou natural. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo: 2 mais 3 vezes 10. Vamos agora ver o significado de linguagem corrente ou natural. É a forma como se expressa uma expressão numérica usando a sua língua natural. Eu vou dar um exemplo mais simples. Por exemplo, eu posso escrever assim, com linguagem simbólica da matemática. Ok? O que é que eu tenho aqui? Na língua portuguesa, eu vou traduzir assim: 3 mais 2 é igual a 5. Eu utilizei a minha linguagem corrente ou natural, a língua portuguesa. Mas se for em inglês,
É claro que vão utilizar a sua linguagem, ok? 3 plus 2 equal 5, ok? Então, mas é a língua que nós utilizamos para traduzir uma linguagem simbólica. Então, dizemos linguagem corrente ou natural. Terminologia correta. Nós temos que também entender os termos para poder traduzir de linguagem corrente para linguagem simbólica. Por exemplo, para estudar a matemática e saber transformar uma expressão numérica na linguagem simbólica para linguagem corrente e vice-versa, é importante conhecer a terminologia correta. Por exemplo, quando dizemos soma, resultado de uma adição, ou seja, estamos a utilizar o sinal mais. Diferença, resultado de uma subtração, então sinal menos. Muito bem. Produto, resultado de uma multiplicação, qual é o sinal? Vezes, claro, bravo. Quociente é o resultado de uma divisão, sinal dividir. Muito bem. Agora vamos passar para alguns exemplos práticos, não é? Temos aqui de um lado linguagem corrente e do outro lado simbólica da matemática, porque existem também outros símbolos, não é? Temos aqui na linguagem corrente a soma de 28 unidades com 13 décimas. Preste atenção para a linguagem simbólica. A soma é que sinal? Mais, bravo, de 28 unidades com 13 décimas. Atenção, de com. Quando é adição, de com, ok? Depois, o dobro da diferença entre 15 unidades e o quadrado de 3. O dobro. Quantas vezes? Muito bem, 2 vezes esta diferença. Então, vamos pegar primeiro na diferença. A diferença entre 15 unidades e quadrado de 3. Pegando nesta diferença, vamos multiplicar por 2, ou seja, 2 vezes essa diferença. Então, temos aqui 2 vezes 15 menos 3 ao quadrado. Linguagem, termos correto. Quando é para a diferença, temos entre, aqui entre e, ok? Agora, o produto de 10 por 5 é igual a 50. O produto de 10 por 5 é igual a 50. Estou a traduzir o que é que eu li, não é? O que é que eu disse na linguagem corrente. O quociente de 30 por 5. O quociente, sinal dividir, de 30 por 5. Então, o que é que nós fizemos? Traduzimos de linguagem corrente para linguagem simbólica e podem fazer também ao contrário, vice-versa. Agora vocês já aprenderam, quando encontrarem uma sequência de 2 ou mais operações, como é que devem resolver. Já sabem que devem seguir as regras de prioridade. Então vamos agora aplicar aqui. Exercício 1. Pedro tem uma loja de doces. Ele comprou 250 sacos de balas. Segunda-feira, ele vendeu 70 e o entregador trouxe mais 15 sacos. Na terça-feira, ele vendeu 115 sacos. Quantos doces ele ainda tem na loja? Vocês já sabem, dou aquele tempinho para copiar o exercício, resolver e voltaremos para a nossa correção.
continuando, vamos então fazer a correção no quadro, ou neste caso na tela, não é? Temos aqui, eu fiz as minhas contas, espero que também vai de encontro com o vosso resultado, não é? Temos aqui 250, não é? Que é a quantidade de sacos que comprou. Depois recebeu, ou seja, vendeu. Se vendeu é o quê? Muito bem, tirou. Então é menos, ficou, vendeu, sinal menos. Então menos 70. E o entregador trouxe mais 15, ou seja, então vamos adicionar mais 15. Que mais dados temos? Na terça-feira voltou a vender 115 sacos. Então, sem vender, menos. Então, ficamos com o quê? 250 menos 70 mais 15 menos 115. Simples. Aqui temos o quê? Só subtração e adição. Calcula-se pela ordem que se segue. Então, vamos fazer menos primeiro. 250 menos 70 dá 180. 180 mais 15, ok? Menos 115. Ficamos também com mais e menos. Calcula-se pela ordem que se segue. 180 mais 15 dá 195, menos 115 dá 80. E assim foi a resposta da nossa pergunta, ou do nosso problema. Agora vou-vos deixar um pequeno desafio para casa, onde vocês vão recapitular todos os conteúdos, as regras e resolver o exercício seguinte. Desafio 1. Calcula o valor das seguintes expressões numéricas. Temos aqui a linha A, 18 menos 2 ao quadrado vezes 5 décimas mais 56. A linha B, 40 menos parêntese 2 mais 5 vezes 6, fechar parêntese, mais 12. Veremos agora o segundo exercício. Traduz de linguagem corrente para a linguagem simbólica da matemática e vice-versa. A linha A, o dobro da soma de 38 unidades com 6 décimas. A linha B, 6 ao quadrado vezes, parêntese, 12 mais 5, fechar parêntese. E assim terminamos o exercício, o desafio de casa para hoje. Era só como desafio que eu deixei hoje para casa. Não se esqueçam, revêem os conteúdos, ajuda já têm dos vossos professores e também dos encarregados de educação, se caso puderem ajudar. Vamos lá, meus meninos. Hoje nós vimos o quê? Nós vimos a expressão numérica. Como é que se calcula uma sequência de 2 ou mais operações? Também aprendemos a traduzir uma expressão numérica de linguagem corrente para linguagem simbólica e vice-versa. E assim terminamos a nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, foi um prazer enorme estar convosco. Agradeço, um abraço, até a próxima aula.